Oi! Hoje é a resenha do conto Embargo, de José Saramago, do seu livro Objeto Quase, aqui no nosso projeto Contos no Meio-Dia. O automóvel estava 5 prédios abaixo. Grande sorte ter podido arrumá-lo ali. Ganhar a superstição de que o perigo de lhe roubarem seria tanto maior quanto mais longe o tivesse deixado à noite. Sem nunca ter o dito em voz alta, estava convencido de que não voltaria a ver o carro se o deixasse em qualquer extremo da cidade. Ali, tão perto, tinha confiança. O automóvel pareceu-lhe coberto de gotículas, os vidros tapados de umidade. Se não fosse o frio tanto, poderia dizer-se que transpirava como um corpo vivo. Olhou os pneus segundo o seu hábito, verificou de passagem que a antena não fora partida e abriu a porta. O interior do carro estava gelado, com os vidros embaciados. Era uma caverna translúcida afundada sobre um dilúvio de água. Pensou que teria sido melhor deixar o carro em sítio onde pudesse fazê-lo descair para pegar mais facilmente. Ligou a ignição e no mesmo instante o motor roncou alto. Com um arfar profundo e impaciente, sorriu, satisfeito da surpresa. O dia começava bem. Esse é um trecho ali do começo de Embargo, de José Saramago, que conta a história deste homem, motorista desse carro, que acordou uns minutos atrás, meio incomodado de não ter tido uma noite muito tranquila. O que tinha acontecido é que ali no meio, horas antes do horário habitual dele acordar, ele se assustou com o que viu na janela. A janela não estava coberta da maneira correta pela cortina. Sua mulher deixou ali uma coisa diferente, fora do cotidiano. Ele achou que aquilo era um mau sinal. No entanto, quando ele chegou ao carro para poder começar a sua jornada de trabalho pela manhã, viu que o carro respondeu bem aos primeiros momentos do dia. Mas não é que o dia deste cidadão, que a gente não sabe o nome, vai começar a complicar dentro de alguns instantes? Isto porque, nessa época ali em Portugal, parece haver um racionamento de combustível. E no momento o carro está com meio tanque e ele precisa abastecer. E o que acontece disso? Bom, eu não vou dizer porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler este conto. Minha avaliação do texto. Assim que a gente começa a leitura, dá a impressão que outra coisa vai acontecer aqui nessa história, porque esse pequeno percalço que ele tem ali de acordar assim abruptamente no meio da noite e descobrir que, meio que, entre aspas, é culpa da sua esposa que está dormindo ao seu lado, aquela coisa da janela mal coberta pela cortina, parece que teríamos uma história assim meio cotidiana, do âmbito familiar. Mas, na verdade, não é isso que acontece, O que temos aqui é aquela boa relação entre o homem e seu automóvel. É bem curioso se a gente pensar que muitas mulheres, donas de casa, casadas com homens, reclamam: poxa, você dá mais atenção ao seu carro do que a mim. Isto é uma grande verdade. Realmente, essa relação homem-máquina é super importante para os machos. Então, aqui a história vai meio que por aí. Sim, porque no final das contas, toda ela realmente é só sobre o ato desse homem tentando chegar ao trabalho e não conseguindo. Um pouco por culpa desse embargo, esse racionamento de combustível que está acontecendo ali naquela época. E também porque, e aí eu não posso dizer, muita coisa atrapalha. O carro ali meio que não ajuda. Lembra que no comecinho da história, aquela parte que eu li, ele pensava que o dia começou bem, o carro reagiu favoravelmente a ele, Porque pelo jeito, por causa do frio ali, às vezes o carro não pega direito. E ali, de primeira, ele funcionou. Só que no resto do dia, talvez não seja bem isso que vai acontecer com aquela máquina. Realmente eu não posso dizer nada a respeito disso, porque aqui temos um conto fantástico. Não é uma história realmente cotidiana, como parecia lá no começo, entre homem e mulher. Não, é uma história de realismo fantástico, em certos aspectos, não totalmente. Outra coisa interessante aqui desse texto é que me fez me lembrar muito os contos da Samantha Schweblin, uma escritora argentina, que aliás eu deixo o link aqui em cima de um livro dela, um livro também de contos, eram 18 contos se eu não me engano, que eu comentei conto a conto e fiz uma resenha separada.
Vale muito a pena para quem gosta desse gênero de histórias fantásticas dar uma olhada nos textos da Samantha Schweblin. Confira no link aqui em cima. E realmente, em vários pontos aqui desse texto do Saramago, eu me senti lendo os textos da escritora argentina. Aquela pegada, aquela ironia dessas situações cotidianas que parece que vão cada vez piorar mais um pouco. E agora, para fechar, uma curiosidade aqui. José Saramago é um escritor português e meio que eu esqueci disso ao ler os contos aqui do livro. Bom, eu estou no segundo ainda, né? Mas somente agora me caiu a ficha, porque surgiram algumas palavras um pouco estranhas ao meu cotidiano da língua portuguesa. Isto porque esse livro aqui, Objeto Quase, do Saramago, não está adaptado para o português brasileiro, mas sim, ele está no original, no português de Portugal. Então surgiu algumas coisas meio esquisitas, principalmente a respeito de coisas que estão dentro de um carro. É curioso, por exemplo, que muitas vezes ele fica citando que o carro está com meio tanque de gasolina e ele precisa completar. E ele sempre fala que ele está a meio depósito. É bem curioso. Como também outras coisas relacionadas às roupas ali do motorista, protagonista aqui dessa história. Às vezes me demorou um pouco cair a ficha que ele estava se referindo à roupa do homem. Mas enfim, para Embargo de José Saramago, eu atribuo 4,5 asteriscos. Bom, é isso. Semana que vem, na segunda-feira, mais uma resenha de Objeto Quase de José Saramago. Mas amanhã já temos resenha de USA no ar, com mais uma história sombria. Claro, tudo isso no nosso projeto Contos do Meio-Dia. Enquanto esses vídeos não chegam, confira aqui do lado resenhas de outros contos também aqui do projeto. E até mais!